Igor Sedano, boa tarde, Matheus Costa, boa tarde, Marcelo, sejam bem-vindos. Igor Sedano, Rápido no Ar, Melhor FM Gazeta. Matheus, quero saber de você, nessa sua chegada, teve muitos questionamentos já, quem que ele poderia tirar da lista de jogadores, fazer aquela limpa ou não, você praticamente tirou 9 a 10 jogadores até o momento, incluindo alguns da base. Quero saber como vai ser esse processo de reformalização do elenco, visando já a estreia da Série C. Se é um trabalho que você já vem com alguns jogadores que você trabalhou ou trabalha junto com eles há algum tempo. Como vai ser essa parte aí de reformulação, dessa equipe da Inter que perdeu alguns jogadores nessa lista e quem que pode chegar. E para o Marcelo também esse desafio, né? Você vem de uma comissão teoricamente fixa lá do Guarani e agora a convite do Matheus para trabalhar aqui na Inter. Você que já atuou como técnico de São Bento lá atrás contra a própria Inter de Limeira. Boa tarde a todos. Antes, agradecer o convite do presidente Danilo, de todo o seu conselho, da diretoria, das pessoas profissionais aqui do clube. Dizer que foi muito gratificante hoje estar vestindo a camisa da Inter de Limeira e para mim é uma honra e um privilégio estar aqui na frente de vocês. Deixar bem claro, quando a gente iniciou os primeiros processos de conversa, eu falei que a partir do momento que concretizasse a minha vinda, eu queria trabalhar com um elenco, na minha chegada, os atletas que estivessem ali eram os atletas que eu gostaria de trabalhar e, se possível, se tivesse algumas carências, a gente iria buscar no mercado. Então, deixar claro que os atletas, eu não participei de saída de nenhum atleta, né? Acho que o clube, o que é natural no futebol, o clube vem em uma temporada de trocas de comandos em virtude dos resultados que não deram certo e, paralelo a isso, também não saiu só a comissão técnica, saiu alguns jogadores que, às vezes, é questão de momento do que talvez não tenha dado certo aqui. E eu não participei disso, até porque eu não queria ser injusto e eu não estava aqui. Então, a partir de agora, os atletas que estão aqui treinando comigo, sim, é minha responsabilidade como treinador. E somado a isso, nós estamos sim analisando nomes para reforçar, porque a gente sabe a dureza e o nível de competitividade que é a Série C. Então, a Inter vai ter agora, depois de um longo tempo, a oportunidade de disputar essa competição e a gente tem que entrar muito forte para voltar a trazer alegria para o nosso torcedor, que esse é o nosso grande objetivo. Boa tarde. Assim como o Matheus falou, é um prazer imenso estar aqui. Uma equipe que eu conheço bem, como na época de atleta. Joguei várias vezes contra a Inter, até por ter atuado na região aqui. E é um prazer muito grande estar aqui hoje. Agradecer ao Matheus pelo convite. Foram 2 anos de muitas felicidades no Guarani. Trabalhei com grandes treinadores, tive a oportunidade de crescer como profissional. E quando eu recebi o convite do Matheus, eu junto com minha família pensei e acreditei que era o momento de uma troca, de um novo desafio. É claro que aceitei o convite pela parceria que nós tivemos no Guarani, né, com o Matheus e com a sua comissão. Então, aqui hoje, vestido a camisa da Inter, a gente espera que seja uma temporada de conquistas, assim como foi a temporada passada, e podem ter certeza que nós vamos trabalhar muito para fazer o melhor pela Inter. Boa tarde, Matheus, Silvio da Universidade, boa tarde, Marcelo também. A minha pergunta não vai ser muito no futebol. Nós temos visto aí, você chega num momento bem turbulento, extra-campo, que é o caso SAF. Algumas pessoas afirmam que a SAF está certa, a gente sabe que não está, está uma briga extra-campo, né? Como que você vê essa briga rachada entre conselho, diretoria, uns querendo aprovar SAF, outros não? Isso pode atrapalhar no seu desempenho como treinador, ou você prefere deixar isso de lado? O meu foco único e exclusivamente é dentro do campo e é onde é aquilo que eu tenho direito e autoridade em fazer.
Acho que o que eu posso controlar é a minha responsabilidade dentro de campo no dia a dia, né? Te confesso que não estou muito a par desse assunto, tá? O meu foco e toda a minha energia é voltada única e exclusivamente para a gente fazer a Inter de Limeira vencer, e conto neste momento com o apoio de todos. Acho que toda a equipe que vai iniciar uma nova competição e é uma equipe estreante nesta competição, que está há muito tempo sem disputar o Brasileiro da Série C, vai ter uma dificuldade, o que é natural. Agora eu estou aqui porque eu acredito muito no peso da camisa, na tradição da Inter, na sua torcida apaixonado, que mesmo em um momento conturbado de dificuldades, né, que vinha numa sequência linda de A1 de Paulista e acaba, num momento delicado, tendo descenso, fazendo uma A2 longe daquilo que todos nós que acompanhamos futebol esperávamos. Então o clube está em um processo de reformulação dentro de campo, eu estou aqui para contribuir e, claro, quanto mais pessoas darem energia positiva para nós, maior a probabilidade de a gente fazer as coisas andarem no caminho que a gente espera da Inter de Limeira. Então, é um momento que neste momento, eu quero gastar toda a minha energia dentro de campo e conto com o apoio de todos, independente de qual lado está, para o melhor para a Inter, que é o que a gente espera nesse momento, que é retribuir com resultado positivo dentro de campo. Tá certo, boa sorte. Obrigado. E para o Marcelo, qual a sua expectativa aí? Saber que a Inter de Limeira primeira campeão paulista, a torcida pé da vida pelo descenso, mas feliz pelo acesso da Série C. Qual a sua expectativa ao lado do Matheus aí para se estreia rápida aí na Série C? A expectativa é a melhor possível. A gente sabe que tem pouco tempo de trabalho até a estreia, né? Com montagem de elenco, né? Troca de alguns atletas. Mas o nosso trabalho é dentro de campo fazer o nosso melhor durante os dias que nós temos até a estreia, para que a gente possa, né, dentro da nossa casa, fazer uma grande partida, conseguir aos poucos trazer o torcedor de volta para o estádio, o torcedor acreditar no trabalho, na equipe, e é no dia a dia ali que a gente vai conseguir isso. Obrigado, boa sorte. Matheus, Marcelo, sou Marcelo Tron, Rádio Educadora, Portal Limeira, sejam bem-vindos à Internacional. Matheus, você é jovem, porém com uma vasta experiência aí, só não dirigiu times do Centro-Oeste, inclusive você dirigiu 3 atuais campeões estaduais. E isso ajuda muito numa experiência de Série C, né? Queria perguntar para você a sua expectativa com a Internacional, o motivo da escolha, e é claro, o que o torcedor pode esperar com essa sua vasta experiência aí no Brasil, né, com todos esses clubes, né, todas as regiões. E para você, Marcelo, você também sai de um grande clube, vem com uma pessoa que você trabalhou, tem uma vasta experiência na região. Então eu queria perguntar, até adicionando para o Matheus, a estrutura da Internacional, como é que vocês veem a estrutura e a escolha. Para você, Marcelo, o motivo de você sair, ficar 50 quilômetros mais perto, mais distante de onde você estava trabalhando. Sejam bem-vindos. Obrigado, Marcelo, pelas palavras. Marcelo, assim, é a terceira vez que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar no melhor mercado brasileiro, no meu ponto de vista, tá? Que é o mercado de São Paulo. E estou trabalhando, além de ser um mercado muito valioso, estou trabalhando numa equipe de muita tradição. Então, quando surgiu a oportunidade, não pensei 2 vezes. É um grande desafio, só que vejo a Inter de Limeira preparado para esse desafio. Eu já tive a oportunidade, como você mesmo disse, em trabalhar em diversas regiões do Brasil disputando o brasileiro. E vejo que a Inter está preparada para disputar esse brasileiro. Então, esse é um momento que nós estamos lutando contra o tempo, porque a nossa estreia é daqui 3 semanas. Então, 21 dias para a gente conhecer realmente todos os processos diários, né? A gente está acelerando o mais rápido possível para a gente estar realmente com todo o nosso elenco, que ainda estamos com conversas com a vinda de novos atletas que ainda não chegaram ao clube. Então estamos lutando contra o tempo para a gente dar cada vez mais
a cara daquilo que a gente quer para nossa equipe, para que a gente realmente tenha uma equipe muito competitiva dentro de campo. Então, o que o torcedor pode esperar é que a gente vai realmente brigar por cada metro quadrado dentro de campo. Vamos competir muito, muito mesmo. E ter um elenco preparado para a competição, que não adianta a gente só ter 11, 12, 13 jogadores, é uma competição longa, são 19 rodadas. Nós temos um grande objetivo, particularmente meu pessoal, que é terminar a 19ª rodada entre os 8 para continuar na competição, e a partir daí a gente vê onde a gente pode chegar. Então, uma competição extremamente equilibrada, que cada detalhe pode fazer a diferença. Então, é trabalhar muito forte nesse momento para que a gente inicie a competição muito preparada, sempre procurando almejar a parte de cima da tabela de classificação. Primeiro é o desafio de ser auxiliar de um treinador, né? Porque todas as outras comissões técnicas eu era auxiliar da casa permanente, né? Pela competência do Matheus, por acreditar no trabalho dele. Por muito pouco nós não conseguimos o acesso ano passado pelo Guarani. E por ter experiência de, como atleta, ter conquistado um acesso com o São Bento, onde o São Bento vinha de uma Série D para a Série C, e no primeiro ano de Série C já conseguiu subir para a Série B, com um investimento bem menor, né, uma das menores folhas daquele campeonato brasileiro da Série C, mas que o trabalho foi muito bom, muito bem feito, e a união entre atleta, diretoria e comissão técnica levou o clube ao acesso. Espero que aqui não seja diferente. Guilherme Gomes, eu portal Limeira Online. Matheus, também estendo ao Marcelo. A Inter de Limeira, do ano passado para cá, ela vive uma montanha-russa. Ela começa com o rebaixamento, principal competição do país, estadual, depois um acesso a uma divisão superior no brasileiro, e esse ano uma campanha vexatória no Campeonato Paulista da Série 2. E a torcida, ela fica desconfiada, praticamente a palavra é desconfiada. No que o Marcelo e o Matheus podem contribuir, qual é o verdadeiro objetivo da Inter de Limeira na Série C? Se a gente falar, ela é candidata ao acesso, ela simplesmente vai lutar contra o rebaixamento. Perfeito, Marcelo. E assim, é completamente natural o sentimento do torcedor, porque a gente também está acompanhando. E é muito difícil assim, nesse momento, e eu vou falar, como vocês mencionaram, pela experiência que eu tenho, o que a gente quer na competição. A gente tem um sonho, todos nós temos um sonho. Eu já conquistei um acesso para a Série A com a 15ª folha entre os 20 clubes participantes da Série B. Se quando iniciasse a competição eu falasse naquele momento o meu objetivo é conquistar o acesso para a Série A, talvez todo mundo iria dar risada. A gente não vai ter a maior folha da Série C, longe disso, não vamos estar nem entre as 10, e isso não pode ser um divisor para nós. Eu acredito muito em trabalho. A Série C nos dá uma oportunidade que poucas competições dão, que é semana cheia de trabalho. Então eu já disputei todas as competições do Brasil, de Campeonato Brasileiro, de A a D. Tem competições que você joga domingo e quarta, e como o nosso país é muito grande, você faz viagens de 6, 7, 8 horas. Então você praticamente treina 1, 2 vezes na semana, porque você está jogando domingo e quarta, terça você viaja para jogar, quinta você retorna para tua casa, sexta você tem que recuperar os atletas, sábado treina, domingo joga. Basicamente, quando você joga um calendário com muitas rodadas, meio de semana e final de semana, você treina muito pouco. A Série C nos dá a oportunidade de fazer uma semana cheia. Aqui tem grandes vantagens, você está em um polo, você tem um aeroporto aqui do lado que sai para todos os lugares do Brasil, você praticamente nem faz nem conexão em qualquer região do Brasil. Então, a Inter tem grandes vantagens, tem uma camisa muito pesada, tem uma torcida apaixonada. Então, aonde nós queremos chegar? Com muito trabalho e com muita dedicação de todos, a gente espera realmente trazer orgulho para o nosso torcedor. Então, esse é o nosso primeiro grande objetivo, e tem que ir por etapas. Qualquer competição que eu disputo, independentemente do time que eu estou e da minha folha e da minha condição atual, eu procuro primeiro atingir o ponto para não ficar olhando mais para a parte de baixo da tabela. Depois disso,
procurar pontuar ainda mais para buscar a classificação, depois entrar numa situação de mata-mata para buscar o sonho. Então, acho que nós temos que ir com pés no chão, por etapas, mas confiante nos atletas que estão aqui, com mais os reforços que nós iremos trazer e com o nosso trabalho diário. O que esperar do Marcelo como auxiliar e pela experiência? Você também sugere nomes para o técnico de reforços? A gente sempre conversa, né? Isso é mais a parte da diretoria com o Matheus, mas nós, como a comissão técnica, buscamos informações, né? Sempre trocamos ideias sobre os atletas para chegar num denominador comum, né? E para que a gente possa ter o maior número de acertos possíveis, né? Mas a expectativa é a melhor possível, como o Matheus falou, vamos ter... É claro que o tempo é curto até a estreia, mas durante a competição a gente vai ter tempo de trabalhar, né? O resgate do orgulho do torcedor, que ele possa vir ao estádio tendo prazer de ver a equipe jogar, né? O resultado a gente não tem muito como controlar, né? Se vai ganhar, se vai perder, mas aquilo que o time faz em campo, a gente pode fazer isso durante a semana, trabalhando, dando o nosso melhor, montando uma equipe competitiva, que é o que a divisão precisa, mas podem ter certeza que nós vamos fazer o nosso melhor no dia a dia para que o torcedor volte a ter orgulho da Inter. Matheus, Giovanni Nascimento, TV Agora Esporte, sejam bem-vindos, né? E a minha pergunta é direcionada ao professor Matheus. Professor, sabemos que tem muita expectativa, né, da imprensa, também da torcida, para ver como que vai iniciar esse trabalho. E sabemos, em contrapartida, que a Inter de Limeira possui um grupo muito bom. Só que é um grupo que está com algumas falhas, né, seja no desempenho também, psicologicamente não vem muito bem. Qual é o primeiro passo que o professor Matheus precisa dar para que os jogadores absorvam as ideias e filosofia do trabalho de vocês? O que eu estou procurando fazer desde o meu primeiro dia aqui, primeiro é dar um nível de competitividade entre eles muito grande. Assim, eu estou procurando comentar com eles e passar isso em treinamentos, esse estímulo de competitividade. Porque, como você mesmo disse, uma das atrações que eu tive ao vir para cá foram os atletas. Tem atletas aí extremamente vitoriosos, só que não estavam mostrando tudo aquilo que tanto eu quanto vocês estavam esperando deles dentro de campo. E não estou nem falando que eles eram os culpados com relação a isso. E não estou aqui para julgar o que aconteceu no passado. Agora, cabe a mim agora criar esse estímulo a eles, para eles se tornarem, com toda a qualidade que eles têm, competitivos dentro de campo. Então, isso eu estou batendo muito nessa tecla, conversando com eles sobre isso, porque a partir do momento que os atletas se dedicarem dentro de campo, lutarem por conquista, vai sobressair a qualidade individual deles. E daí talvez a gente vai realmente ver aquilo que todos vocês e nós esperamos deles, pelo potencial que eles têm. E ao Marcelo, né, sempre foi auxiliar da casa, agora integra, né, a comissão do Matheus. Você sempre precisou se adaptar às filosofias de cada treinador, né, e agora você só precisa se adaptar a um. Né, como que é essa relação entre vocês, como vai funcionar essa extensão, né, de trabalho entre um ser o braço do outro aí, Marcelo? Esse período que eu tive com vários treinadores, eu sempre comentei que era ruim, porque quando você estava se adaptando a um treinador, acabava tendo a mudança. E o futebol brasileiro, infelizmente, é assim, né? Eu, em 2 anos de Guarani, eu trabalhei com 6 treinadores diferentes. E o lado positivo é que você aprende também com vários treinadores, né? Tem maneiras diferentes de trabalhar. E o Matheus foi um treinador que eu tive um bom contato, a gente teve uma boa sintonia, não só com ele, mas com a comissão técnica dele. O staff do Guarani era um staff muito, muito bacana de se trabalhar, e com certeza é muito mais fácil você trabalhar direto com o treinador, a relação ainda é mais próxima, já que era próxima nossa no Guarani, porque eu tinha a confiança do Matheus lá também, a gente tinha essa conexão como comissão técnica, e eu espero ajudar da melhor maneira possível, né, com a minha experiência de campo, com a minha experiência com outros treinadores, com a minha experiência, com a minha facilidade que eu tenho de lidar com os atletas. Eu acho que isso é importante demais,
né? Eu estou aqui apenas há 2 dias, já pude detectar algumas coisas, né? Conversas com os atletas, e são coisas que facilita muito no dia a dia eu levar isso para o Matheus, esse atleta falou isso, esse atleta está achando isso. Esse contato do auxiliar técnico com os jogadores é muito importante e facilita o trabalho do treinador. Então é uma das minhas incumbências também de estar mais próximo do elenco para que a gente possa se fortalecer. Obrigado. Certo. Primeiramente, eu sou Ana Paula Rosa, eu sou da RFTV. Eu acredito que o pessoal já pontuou aqui várias coisas que eu já tinha em mente de perguntar a vocês, mas com o time que vocês já têm, já montado, quais são os principais pontos positivos, porque você principalmente é um treinador que já atuou aí na Série C, com vários clubes, inclusive quase conseguiu acesso com o Guarani, né? O que você traz de positivo na Internacional de Limeira que possa auxiliar agora no seu trabalho na Série C atual? Hoje, sem dúvida alguma, o que eu vejo de mais positivo aqui, desde a minha chegada, foi a aceitação do elenco com a minha pessoa e com o que eu estou desenvolvendo nos treinamentos. Então, não só dos comentários dos atletas chegando para nós, como também das pessoas que estão aqui no clube e acompanhando o trabalho. Então, o feedback tem sido muito positivo, então isso nos dá ainda mais confiança para a continuidade do trabalho. Vamos lá, tudo bem? Matheus, bem-vindo. Marcelo Cordeiro, meu grande amigo de muito tempo de Rio Claro Futebol Clube, ponta lateral esquerdo. Faltou para a Inter no Campeonato A2, viu? Posição carente, nossa, na esquerda. Mas tá cansado agora. Rapaz, Matheus, em cima disso que você disse agora, uma conversa rápida com, primeiro, Edmar Ferreira, Gazeta de Limeira, Rádio Melhor FM, Rápido no Ar. O Miguel Bianconi, numa simples conversa de 5 minutos, falou, olha, a primeira impressão é que fica, é o que a Inter estava precisando. Foi nesse feedback que você colocou da aceitação do elenco para com você. E o Miguel é um grande líder, foi muito questionado na Série A2, principalmente pela expulsão, mas eu vi um Miguel Bianconi motivado, e ele é um grande líder que você terá à sua disposição. O Danilo Maluf, presidente, disse, olha, é um namoro antigo com o Matheus, já era para ele ter vindo em 2024, na saída do Júnior Rocha para o Guarani. O que faltou para você acertar naquele momento? Bem-vindo. E só para completar, em cima da pergunta que o companheiro fez sobre torcida, desde que o Júnior Rocha saiu daqui, desde quando ele saiu daqui e foi para o Guarani, a torcida da Inter passou a ser exigente. Ninguém serve. E pelo feedback da torcida, a gente sente que você teve uma aceitação também com o torcedor. Isso facilita o início de trabalho? Prazer, Edmar. Sem dúvida alguma, facilita, até porque o maior patrimônio de um clube de futebol é a sua torcida, e a Inter tem uma torcida apaixonada, então claro que quanto maior a expectativa, maior a responsabilidade, então isso me traz ainda maior responsabilidade de apresentar isso para o nosso torcedor. Fiquei muito feliz com esse feedback positivo e vou retribuir isso da melhor forma possível, com muito trabalho dentro de campo. Fico muito feliz também com esse feedback do Miguel, então peço a confiança porque realmente é um atleta muito importante, que já demonstrou todo o seu potencial e a sua qualidade, então sem dúvida alguma é um atleta que ainda vai trazer muita alegria para o nosso torcedor. Então, realmente, como eu falei, os 2 dias de trabalho, e nesses 2 dias já foram 3 treinamentos, porque ontem realizamos na parte da manhã e na tarde, hoje pela manhã, amanhã treinaremos novamente na parte da manhã e da tarde. Então, para tentar ganhar vantagem nesse pouco tempo que nós temos, tenho estado muito feliz assim, com a resposta dos atletas, e criado esse estímulo realmente para a gente representar esse uniforme muito bem. Então, acho que não só o Miguel, como vários atletas ali, que eu tenho certeza que podem representar muito bem o nosso torcedor durante essa Série C, e a gente vai trabalhar muito forte assim, para toda essa expectativa que foi gerada com o meu nome, compartilhada a esses atletas que aqui estão, mais com quem vai chegar,
que a gente vai duelar e vamos estar competindo e vamos conquistar pontos e trazer alegria para eles e fazer uma grande festa aqui no Limeirão. E o que faltou para vir em 2024? Realmente é um namoro muito antigo. A gente, com a saída do Júnior, né, ia iniciar a pré-temporada para o Paulistão, se eu não me engano, de 24. Era a primeira rodada da Série D que ele já foi embora. Daí ele é que teve dois namoros, na verdade. Teve esse bem no começo. Eu estava já praticamente foi uma semana que eu já estava em contato com um outro clube naquele momento e meio que apalavrado com o presidente. Surgiu a Inter, mas eu realmente tenho que ser um homem de palavra e não deu certo. E teve um segundo momento daí, que foi no Paulistão, nessa sequência daí, acho que foi em novembro, dezembro, que também me procurou o Danilo. A gente chegou a conversar, inclusive, e são coisas do futebol. Acabou acontecendo outras situações para mim e para a própria Inter. Cada um seguiu o seu caminho. E fico muito feliz, graças a Deus agora deu certo e estamos aqui nesse namoro antigo mesmo, como você mesmo disse. Bom, para o Marcelo, prazer imenso te ver, meu irmão, narrei muitos jogos do Rio Claro, grande lateral esquerdo, Marcelo Cordeiro. Você aparenta ser assim bonzinho, quietinho, mas a gente sabe que você é explosivo. Basta ver a vitória que o São Bento teve contra a Inter, que você foi no alambrado, pulou. Você continua sendo vibrante desse jeito ou o tempo te modelou? Bem-vindo, irmão. Prazer, Edmar. 2003, olha quanto tempo, né? Primeira vez no Rio Claro. Eu acho que isso faz parte da minha personalidade. A gente carrega a emoção de centenas, milhares de torcedores. E eu acredito muito nessa energia, né? Então, é claro que como comissão técnica é diferente, porque você não tem mais o controle do jogo, você está fora do campo. Mas no dia a dia, nos jogos, eu procuro sempre passar essa energia para os atletas, que é uma maneira de nós, como comissão técnica, mostrarmos que estamos com eles naquele momento. Então, essa energia, principalmente no dia a dia, nos treinos, eu procuro colocar, né, ajudando o Matheus, ajudando o preparador físico, para que eles vejam que nós estamos 100% focados no trabalho. E o jogador sente, quando ele tem alguém que está no comando, seja auxiliar ou seja treinador, ele percebe quando esse profissional está realmente focado no trabalho, quando ele está ali simplesmente por estar. Então a intenção é sempre de dar o nosso melhor, fazer o melhor no dia a dia para que eles possam desempenhar o melhor deles dentro de campo. Bem-vindo. Obrigado. Ok. Nicole, dá mais 3 minutos. Tem uma pergunta para ti e para o Marcelo, tá? Para você, qual é o maior aprendizado da sua carreira que você vai aplicar imediatamente assim que você chegar aqui, né? Começar a ficar mais com os atletas. E o Marcelo, você como ex-jogador, o que a comissão técnica, com essa mudança, você vai passar para os atletas? O maior ambiente, eu acredito muito em ambiente, assim, o maior aprendizado meu, eu vejo que quanto melhor o ambiente, maior a probabilidade das coisas darem certo. Então eu vejo que o atleta tem que acordar feliz em vir para cá, tem que ter disposição em vir para cá, tem que ter prazer em trabalhar. Então isso eu procuro passar para todos os atletas. Ninguém tem que se sentir obrigado e saber que isso é um trabalho. Isso daqui é um prazer, nós temos que ter responsabilidade, mas jogar com amor, com prazer, com orgulho. A gente está defendendo uma camiseta e um símbolo pesado, então a gente tem que ter essa responsabilidade, mas acima de tudo, trabalhar com um ambiente positivo. Passar confiança para os atletas e que eles tenham prazer no que eles estão fazendo. Já conversei com alguns atletas hoje, o ano não começou da maneira que todos queriam, mas pode terminar muito melhor. Vai depender muito daquilo que a gente fizer no dia a dia. Eu tenho certeza que com a vontade que nós estamos de vencer aqui pela Inter e com o prazer deles de estarem trabalhando, querendo aprender, querendo fazer o melhor, essa união tem tudo para a gente colher os frutos, né, no final da Série C. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Marcelo. Aqui, Miguel Mendes, da Central da Inter. Primeiramente, desejar as boas-vindas. Matheus, você é um dos expoentes dessa nova geração de treinadores do futebol brasileiro.
mas apesar disso tem muita experiência, né? Trabalhando no Paysandu, no Paraná, diversos clubes, né? Para você, o que você acredita que é a principal característica que você quer trazer para esse time da Inter durante a Série C, que chega com esse objetivo de permanência, mas também ir até um pouco além, né? Como você falou, de tentar terminar, né? Chegar ali na 19ª rodada entre os 8 primeiros? Eu quero que a gente acredite, assim. A principal característica que eu quero trazer para aqui é acreditar. Como você mesmo disse, eu sou do mercado do futebol, sou um profissional do futebol. No mercado do futebol, não se acredita muito na Inter na Série C. Há grandes conquistas, tá? E eu acredito muito. Então eu quero... E eu não me preocupo com o que pensam lá fora, eu me preocupo com o que pensam aqui dentro. Então é isso que eu quero trazer para os nossos atletas aqui, que eles realmente acreditam que nós temos a capacidade de fazer uma grande competição. Tá? Então nós temos diversos exemplos aí de várias competições. E eu tenho muita convicção que com muito trabalho a gente pode ter conquistas aqui sim. E eu vou trabalhar muito forte porque eu acredito muito nisso, mas não adianta só eu acreditar. Todo mundo que está aqui tem que acreditar também. Marcelo, eu queria te perguntar em relação à intensidade dos atletas, porque na última competição que a Inter disputou, o Campeonato Paulista da Série A2, uma das grandes críticas da torcida em relação ao time foi um pouco sobre a intensidade, né? Muita gente falando, a Inter joga um dos tempos só da partida. Obviamente você e o Matheus estão aqui há muito pouco tempo, né? Acabaram de chegar e dando os primeiros treinos, mas como que você, juntamente com a comissão técnica, vai trabalhar essa questão da intensidade do time? Obviamente também tem a questão física, como que vocês vão lidar com isso durante a Série C, que também tem uma dinâmica um pouco diferente em relação à Série A2, né? Como o Matheus já falou, é uma intensidade de jogos diferentes, né? A Inter vai deixar de jogar no meio de semana, vai jogar só no final de semana. Isso aí vocês podem ter certeza que vai ser uma equipe diferente. Esse é um dos nossos desafios, né, Matheus? A gente já tem conversado sobre isso e já foi detectado, né, antes mesmo da nossa chegada. E esses primeiros dias, né, como Edmar já falou ali, com relação ao Miguel, eles já notaram uma diferença e a gente acredita que para que a gente tenha sucesso nessa competição, esse nível de intensidade tem que ser maior. A equipe que já era boa tem que ser ainda melhor. E já que foi detectado que esse era um ponto falho da equipe, nós vamos trabalhar ainda mais para que a equipe seja bem diferente. E esse é um dos nossos desafios e eu tenho certeza que no decorrer da competição vocês vão ver uma Inter muito, muito diferente daquilo que foi no Paulista. Lucas, do Intervalo Esportivo, Notícias do Esporte. Queria saber do Matheus, né, ele que tem uma vasta experiência, mas pouco título também, se esse é um dos grandes objetivos vindo para a Inter de Limeira e se ele está com uma grande expectativa de estrear contra um clube que ele passou, que é o Floresta, já na primeira rodada. A expectativa é muito positiva. Estrear em casa é sempre muito bom. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de apresentar o que nós estamos fazendo aqui para o nosso torcedor. Então, muito feliz em poder estrear na nossa casa contra um grande adversário que fez, até o momento, tem feito um bom início de ano, que o ano passado ficou muito próximo do acesso também e manteve a sua equipe de trabalho, manteve grande parte do elenco. Então, a gente vai enfrentar uma equipe de aproximadamente 1 ano de trabalho contra uma equipe de aproximadamente 3 semanas de trabalho. É um grande desafio para nós, mas estamos muito otimistas, lutando contra o tempo para a gente estrear da melhor forma possível. E para o Marcelo, eu queria saber o que ele pode trazer de experiência do Guarani, agora saindo do seu único clube e vindo para a Internacional de Limeira. A experiência é que a gente tem que trabalhar todos os dias pensando num único só objetivo, né? Lá, antes da chegada do Matheus, nós estivemos muito próximo da zona de rebaixamento e na mudança de comando ali nós conseguimos a classificação. Então é uma competição que você não pode relaxar em nenhum momento.
o CSA brigou por muito tempo pela classificação e acabou rebaixado na última rodada. Então é uma competição que, mesmo sendo jogos só de final de semana, 19 rodadas, o jogo mais importante é sempre o próximo. E você tem que estar sempre procurando pontuar em todos os jogos para que você, na reta final da competição, você já esteja muito mais próximo da classificação do que brigando na parte de baixo da tabela. Então esse vai ser nosso objetivo, de fazer os atletas entenderem que o jogo mais importante é o próximo. Uma pergunta? Marcelo, nós temos praticamente um mês até a estreia, bem menos, né? 3 semanas, mas amistosos. A Inter tem um planejamento amistoso e a questão, porque são 3 semanas, mas a maioria dos times já finalizou o estadual e praticamente estão desmontando as equipes. Aquelas que se classificaram, talvez o calendário não permita amistoso. Então, como conciliar isso e qual o planejamento nessa questão? Perfeito. Nós estamos trabalhando em 3 semanas, né? Os atletas ficaram agora praticamente 9 dias. Depois do término da última rodada, eles se reapresentaram na segunda-feira, junto comigo. Nós estamos trabalhando com 3 semanas. A primeira semana, que é essa semana, é a semana de readaptação. Então, nós nos apresentamos ontem em 2 períodos. Hoje treinamos pela manhã, eles estão recuperando agora à tarde. Amanhã treinaremos novamente 2 períodos. Quinta pela manhã, irão recuperar quinta à tarde. Sexta-feira, 2 períodos. Sábado pela manhã. A gente vai encerrar essa nossa primeira semana com um jogo treino com a nossa base no sábado. A gente se reapresenta para a segunda semana. Nossa segunda semana nós faremos 2 jogos treinos. Um contra o Velo Clube, aqui, o outro contra a Portuguesa no Canindé, fechando a nossa segunda semana de preparação. E a nossa terceira semana é a semana pré-competitiva, a gente só vai daí trabalhar a nossa parte estratégica para a gente iniciar a nossa competição numa data ainda a ser confirmada, que pode ser sábado, domingo ou segunda. Última. Matheus, até para o torcedor saber, usando até a sua experiência, quais são as diferenças da Série D para a Série C? Até para o torcedor que viu o acesso, viu as dificuldades do acesso, o que esperar da Série C? Série C, a Série D é uma competição de muito combate. Você pega aí o número de gols de bola parada em situações nem sempre nas melhores condições possível de jogo, de campo para ter jogo, né? A Série C você já joga em gramados com muito maior qualidade que te propõem a ter um jogo melhor. Ao natural você vai trabalhar com nível de jogadores que podem se tornar jogadores decisivos. Então, um lance, você pode definir uma partida com uma jogada individual, com o talento dos jogadores. Você vai ter... Eu, particularmente, conheço todos os adversários e estádios que iremos jogar, e isso... Você tem estádio, de repente, que o gramado é um pouco mais pesado, que se torna um jogo com uma carga física mais elevada. Talvez você precisa de um nível de jogadores diferentes, por isso é importante de ter um elenco. Tem outros tipos de jogo que você vai jogar com um calor exaustivo, outros que vai jogar num frio exaustivo. Então, a Série D te faz primeiro uma competição mais regionalizada, depois você vai para uma situação de mata-mata, que daí depende de vários fatores. A Série C já se inicia você tendo grandes viagens. Às vezes eu já tive a oportunidade de fazer jogos com diferença de mais de 20 graus, ir para uma região de 2 graus, onde eu estava treinando numa região de 30 graus. Então essas são situações peculiares assim da competição que você tem que estar preparado e os atletas principalmente mentalmente preparados para esse tipo de situação.